Olá, seja muito bem-vindo ao Agora Dana de Mim. Sou Cris Alves e eu trabalho com desenvolvimento humano. Esse ano, como um efeito paralelo, eu coloquei que eu seria uma pessoa com uma leitura mais ativa, lendo conteúdos edificantes, que fizessem sentido, que fizessem a diferença para mim, e eu quero dividir esses, esse conhecimento adquirido com vocês. Não é audiolivro, não é, vocês vão encontrar aqui, eu lendo, uma pessoa se emocionando, uma pessoa tropeçando nas palavras que não entende, voltando para corrigir. Vocês podem ouvir até ruídos externos e se for legal para você, se fizer sentido, já compartilha com quem você sabe que também precisa. Todos os meses eu vou trazer um livro aqui diferente, eu vou trazer, nós vamos separar por playlist e por capítulos também. Então, o primeiro livro que eu trago, que para mim está fazendo uma total diferença, foi ele, inclusive, que me motivou a dividir com vocês esse conhecimento, é um livro do Joel Goldsmith, chamado A Consciência é o que eu sou. Esse é um livro curtinho, ele tem 12 capítulos, então cada capítulo dele vai ser um áudio. Depois eu vou deixar separado aqui na playlist desse livro e você vai vendo ali, vai ouvindo aí conforme a sua necessidade e disponibilidade. Então vamos lá? Aperte os cintos e boa leitura. A consciência é o que eu sou. Capítulo 1. A consciência dedicada. Existem dois tipos de pessoas na Terra: os iluminados e os não iluminados. Ou, em outras palavras, os vivos e os mortos-vivos. Os vivos estão tirando a vida da fonte e, pelo menos em certa medida, se dedicaram a algum propósito. Os mortos-vivos estão vivendo uma forma animal de vida, não tirando vida ou inspiração de nada, além do que pode ser encontrado no ar ou na comida. Ninguém vive realmente até encontrar algo maior que ele, algo ao que ele permita que a sua vida seja dedicada. Mas se isso é verdade, por que não há mais pessoas de consciência dedicada? Porque a dedicação vem como a graça de Deus. Ninguém pode procurar, pode-se desejar, mas isso é o mais longe que alguém pode ir. Ninguém pode lutar por isso, porque não é conquistado dessa maneira. Vem como graça, e essa graça vem quando algo de natureza espiritual é introduzido na consciência de um indivíduo. Ele deve aprender como abrir a sua consciência ao influxo do espírito e torná-lo uma questão de orar sem cessar. Não apenas um período da manhã, antes de começar a trabalhar, mas uma dedicação contínua a um propósito espiritual. Em algum momento da nossa experiência, é necessário fazer uma escolha, se vale a pena buscar o objetivo espiritual. Se decidirmos que vale a pena, faremos algum esforço em direção a essa consagração. Mas o nosso esforço nos levará a um ponto em que reconheceremos a futilidade dos nossos próprios esforços e perceberemos que, a menos que tenhamos nos tornado dedicados por Deus, toda a nossa dedicação pessoal chegará a um fim muito rápido. Temos que tomar a decisão de praticar os princípios da vida espiritual e lembrá-los conscientemente. Então, com o passar do tempo, essa prática fornece a preparação para a entrada de Deus em nossa consciência. Abertura da consciência à dedicação de Deus. Em nossa ignorância espiritual, não sabíamos que, desde o início, a presença espiritual estava parada à porta da consciência, buscando a entrada, por meio da revelação espiritual. No entanto, agora sabemos que o eu divino está batendo à porta da nossa mente, buscando a entrada, buscando consagrar mente e corpo ao seu uso, em vez de ao nosso uso ou ao nosso prazer, e tomar o nosso lar, os nossos negócios e consagrá-los ao seu propósito. Entre parênteses, buscar entrada é uma linguagem alegórica, já que na consciência não temos conceito de dentro e fora. Todo este capítulo é escrito em cima da citação bíblica: Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Nota do tradutor. Fecha aspas. Pensemos em nós mesmos como instrumentos através dos quais a dedicação e consagração de Deus são manifestadas na terra. A cada dia vamos abrir nossa consciência
para que Deus possa consagrá-la e torná-la dedicada. Então, para as maquinações da mente carnal haverá um sinal invisível, abre aspas, até agora e não mais, fecha aspas. Quando a mente carnal, a crença em dois poderes, quando a mente carnal, a crença em dois poderes, vê ou sente esse sinal, ela não pode passar, porque Deus ordenou, consagrou e dedicou essa consciência individual ao seu uso. Abre aspas. Nenhuma arma que se levante contra ti prosperará. Fecha aspas. Se é que, desde quando esse ti se rendeu à dedicação a Deus. Dedicação contínua. Todos os dias deve haver um período em que fechamos os olhos, nos voltamos para dentro e convidamos a Deus para entrar. Pensemos em nossa mente como uma porta. Como Deus infinito é onipresente, no momento em que abrimos a porta, este infinito nos inunda. E então estamos sob a graça. A graça de Deus é a sabedoria, a presença e o poder que surgem. E a graça que nos dá nossa recompensa, reconhecimento, frutos, mas temos um papel a desempenhar. Senhor, sei que bates a porta da minha consciência. Então estou abrindo a minha consciência. Assume o controle da minha mente e corpo. Que tu sejas a minha alma, seja a minha vida. Depois podemos passar horas corretamente guiadas, dirigidas e beneficiadas e abençoadas. Mas outro período de renovação deve vir. Abra aspas. Eis que estou à porta e bato. Fecha aspas. Deus, o infinito, o eterno, o imortal. O Supremo preenche todo espaço e é a própria onipresença. Conforme abro a minha consciência para o receber, Deus, sou permeado pela consciência de Deus. Minha mente é dedicada, meu corpo, meus negócios, minha alma, meu talento, meu tudo é dedicado a Deus. E Deus os utiliza para seu propósito e para o qual sou um instrumento. Ao darmos os passos mais altos, permitimos que Deus dedique as nossas mentes, corpos e atividades ao seu propósito. Entenderemos o significado da dedicação e descobriremos por que algumas pessoas prosperam poderosamente em suas atividades, enquanto que outras não entendem a natureza da dedicação e da consagração. Elas os consideram qualidades humanas próprias e, por acreditarem que são altamente dedicadas, buscam ótimos resultados. Se o resultado não está lá, é porque elas são mais dedicadas ao ego e à glória pessoal do que a Deus. A mente e o corpo separados da graça espiritual são a mente e o corpo dos mortos-vivos. E o homem não vive verdadeiramente até que o espírito tenha entrado. Então a vida tem propósito e significado, porque agora ela pode se expressar através do indivíduo, para o menor desses, meus irmãos. Não basta ser bom para as nossas famílias. Tem que haver uma dedicação maior do que isso. Deve haver uma dedicação aos outros. Então, não haverá dedicação verdadeira, a menos que entendamos que não é uma dedicação pessoal, que seja meramente uma promoção do ego, mas uma libertação de nós mesmos para a dedicação espiritual, para que Deus possa abençoar todos os que tocam a nossa consciência. Quando chegamos à era espiritual, na qual estamos entrando agora, e abrimos a nossa consciência para a consciência superior ou a quarta dimensão, acontece algo que muda toda a nossa natureza. Não temos mais o poder de usar a nossa mente ou corpo para propósitos malignos, pois algo maior surge, assume. Algo maior que a nossa própria integridade, algo maior que a nossa própria educação ou o ambiente, e nos encontramos governados por uma influência mais alta. Então, trazemos para todas as nossas atividades a dedicação e a consagração da nossa consciência. Embora alguns possam usar seu talento, profissão, negócios ou indústrias para fins maus ou egoístas, quando uma pessoa é dotada espiritualmente, ela não pode usá-la para outra coisa senão para o bem. Quando estamos realmente cansados do lado sombrio da vida
e quando até mesmo algo do lado bom não nos dá a satisfação prometida, chegamos a um nível em que não é mais uma questão de bons ou de quão maus, não é mais uma questão de quão bons ou quão bem-sucedidos seremos, mas em que apenas o cumprimento da nossa natureza espiritual domina a nossa experiência, tornando-se ciente da potencialidade infinita. Como nós, seres humanos, nos libertamos daquelas consciências e condições da Terra que governam e limitam o homem e sobre as quais ele parece não ter controle. Como uma pessoa traz Deus para a sua experiência? A resposta que me veio e me formou a base de todo o meu trabalho do caminho infinito é que nada pode acontecer conosco, exceto através da nossa consciência. Se eu não estou consciente de algo, isso não pode acontecer comigo. Pode haver a tentação do lado de fora da porta, mas se eu não estou ciente disso, isso não me toca. Pode haver oportunidades para o sucesso tentando correr direto para mim, mas se eu não tomar consciência delas, elas não podem produzir nada em mim. Tudo que toca a minha vida deve tocá-la através da percepção da minha consciência. Embora não exista uma pessoa no mundo que não tenha um talento, nenhum, 99% de nós nunca saem da rotina da humanidade comum. Não porque não temos talentos, mas porque não nos tornamos conscientes dele, da sua finalidade, sua função e sua utilização. Podemos saber, sem sombra de dúvidas, que todo mundo tem um talento, e geralmente mais de um, porque não criamos a nós mesmos. Nem nossos pais nos criaram. O Mestre Cristo Jesus nunca falou mais verdadeiramente do que quando disse, abre aspas, não chameis a ninguém de pai sobre a terra, porque um é vosso Pai, que estás no céu. Fecha aspas. Há apenas um Criador, um princípio criativo, que é o infinito e divino. Não poderia criar nada de natureza infrutífera, desnecessária ou morta. Portanto, todo mundo criado à imagem e semelhança de Deus é imbuído de algum talento ou algum dom de Deus. Por ignorância, podemos ter começado uma carreira comercial que se mostrou inadequada para nós. Outra pessoa pode ter embarcado em uma carreira médica que não era a saída certa para ele. Ou outra pessoa em qualquer carreira. Quando, no entanto, reconhecemos a quarta dimensão, isso que o mestre chamou de reino de Deus, nos abrimos à sua influência e estamos prontos para receber instruções, descobrindo o poder interior. Quando fechamos os olhos e nos voltamos para dentro, nos encontramos em uma escuridão. Mas o próprio lugar onde essa escuridão está é o nosso meio de acesso ao infinito. Em nosso reconhecimento disso, estamos prontos para que uma comunicação chegue até nós. Ela não vem de fora, vem de dentro. E não vem de ninguém para nós. Vem do ser de nós para nós. Vem do centro para a circunferência de nós, das profundezas do nosso ser para a superfície desse ser. Realizamos isso ao nos voltarmos para dentro e percebermos. Consciência é o que eu sou. E através da consciência tenho acesso aos reinos de Deus, ao infinito. Assim, abrimos a nossa consciência para o eu divino de nós possa entrar. Em nossa humanidade somos dois, o homem da terra e aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Neste momento, é o homem da terra que deseja morrer diariamente para renascer do espírito e que agora está se voltando para dentro, virtualmente dizendo, abre aspas, Deus, destrói minha humanidade, elimina o senso limitado de mim mesmo, que agora mantenho. Dissolve a finitude em mim. Apaga essa combinação de bem e mal em mim e consagra-me ao teu eu. Dá-me a pureza que tive contigo desde o princípio. Fecha aspas.
Por meio dessa rendição, estamos nos abrindo para a influência divina, para que ela possa entrar em nossa consciência e nos governar. Quando alcançamos a experiência da meditação, na qual o espírito entra, a partir de então, esse espírito permeia a mente e o corpo. O processo de purificação é então iniciado, o que eventualmente nos impede de pensar em nos beneficiar às custas de outra pessoa, ou de fazer aos outros o que não faríamos a nós mesmos. Conosco, não é mais uma virtude ou uma questão de justiça própria, é o que demos a nós mesmos, nossas mentes e corpos, à consciência quadridimensional, e a esse eu divino que começa a funcionar através e como nós. Nenhuma experiência pode ir além da consciência do individual. E quando o indivíduo permite que a sua consciência seja dedicada ao serviço de Deus, essa é a medida de talento ou capacidade que flui através dele. Mesmo se uma pessoa não tivesse conhecimento de nenhum talento em particular, logo descobriria que algum nasceu nele. Na verdade, não nasceu, porque sempre esteve lá, mas evoluiu através da sua receptividade à fonte espiritual. À medida que tomamos consciência de que Deus infinito é a consciência do indivíduo, ele assume o controle e se manifesta como harmonia, em um grau cada vez maior. Há então menos de humano ou finito sobre nós e mais de espiritual ou divino. Essa divindade nem sempre toma forma como o que é considerado uma atividade espiritual, como se tornar um ministro, um praticante ou um professor espiritual, de modo algum. A divindade que assume a consciência pode operar com a mesma eficácia no mundo industrial ou financeiro, ou no mundo artístico ou acadêmico. O espírito é infinito e opera de forma e variedades infinitas. A nossa indústria é uma atividade que surge da consciência espiritual. E uma das funções que a indústria desempenha, em última análise, é o apoio à arte, à literatura, ciência, música. Ao sermos tocados ou influenciados pelo espírito, a mente e o corpo funcionarão em qualquer direção que possa ser uma bênção para o mundo. Isso colocará alguns de nós em um ministério espiritual, mas retirará também alguns de nós deles e os trará de volta ao mundo comercial, artístico ou financeiro, onde, de uma maneira ou de outra, eles podem servir ao melhor propósito. Tudo o que podemos realizar na Terra, realizamos à medida em que deixamos o poder supremo fluir através de nós, servindo ao propósito de Deus, em qualquer capacidade que seja dada à Terra. Nos dias da nossa imersão completa na humanidade, andávamos, comíamos e dormíamos, mas não havia nada de alegria da vida em torno de nós, da liberdade ou da paz da vida, até o espírito, esse eu interior, entrar. Nós éramos apenas mortos-vivos. Abrindo a porta. Eu estou na porta da tua consciência e bato. Não só vim para que tenhas vida mais abundante, mas estarei contigo até o fim do mundo. Este eu, a alma de nós da qual Jesus falou, está à porta da nossa consciência e bate. À medida que aprendemos a fechar os olhos e através da escuridão percebemos que temos acesso aos dons e riquezas de Deus, ao amor e à vida de Deus, nossa consciência está sendo enriquecida. À medida que os dias passam, testemunhamos os frutos disso nas mudanças de relacionamento que ocorrem em nossa vida, na quantidade crescente e do nosso suprimento e na melhoria das condições da nossa saúde. Essa influência animadora espiritual que entra na consciência limpa a mente e o corpo e os mantém e sustenta a imagem e semelhança de Deus. Mas temos que abrir a porta. Nós temos que admitir o espírito conscientemente. Para o ser humano, tudo o que acontece de bom é encarado principalmente como sorte, acaso ou acidente. Embora alguns de nós possam nascer com ambição ou talento, o fato de talento ser concretizado é muitas vezes acidental e nem sempre por planejamento.
Muitas pessoas talentosas nunca tiveram o sucesso que os seus talentos lhe deveriam conferir. Muitas pessoas que merecem reconhecimento nunca o recebem. Para que o sucesso ou o reconhecimento não dependam do reino do acaso ou o acidente, uma coisa é necessária: nos sujeitarmos às leis de Deus, sermos governados por Deus. Isso tem que ser um ato da nossa própria consciência. Ninguém pode fazer isso por nós. Enquanto outros podem ter um caminho diferente, um caminho que me é dado a ensinar é o caminho da meditação. Portanto, aprendi e ensinei que abrir conscientemente o ouvido 3 ou 4 vezes ao dia bastam apenas 2, 3 ou 4 minutos e, às vezes, apenas por 10 ou 20 segundos. Abre a porta da nossa consciência. Esse é um convite para Deus entrar. Às vezes imediatamente e às vezes lentamente, mas sempre, eventualmente, o Espírito entra. Se estivermos meditando apenas por algum motivo ou lucro egoísta, eventualmente o Espírito poderá nos dizer, abre aspas, você me procura somente por pães e peixes. Enfrente você mesmo o seu negócio. Eu estou cansado de você. Fecha aspas. Mas se nos voltarmos para o propósito de deixar a nossa mente e corpo serem dedicados a bons e santos propósitos, o Espírito virá rapidamente. Gradualmente, à medida que o Espírito entra, começa a revelar que, abre aspas, ele realiza o que é designado por mim. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. O segredo dessas passagens é que ele não realiza o que nós gostaríamos que fizesse. Ele não realiza o que queremos que seja feito. Ele realiza o que ele designou para nós. Não o que a nossa vontade seja feita, mas que a sua vontade seja feita. E ela será feita em nós e através de nós quando o nosso trabalho é dedicado a Deus. Quando ele é realizado por nós, em nós e através de nós. Os frutos trazidos diretamente à nossa porta, quando oramos, na oração deve ser, abre aspas, eu estou me dedicando ao amor de Deus e ao amor do meu próximo, como a mim mesmo. Eu estou me dedicando a servir ao menor desses meus irmãos e ao maior, junto com o menor. Fecha aspas. Quando Deus nos dedicar e consagrar o seu serviço, seremos melhores em tudo o que fizermos. Um melhor advogado, empresário, banqueiro, ministro, escritor, escultor, sempre algo melhor. Os falsos conhecidos que recebemos, os falsos conceitos que recebemos de oração, dedicação e consagração nos amarram de todas as formas na vida. Temos que eliminar esses conceitos e abrir a nossa consciência para que possamos ser instruídos por dentro. Então, não seremos apenas instruídos por princípios espirituais da vida, mas na conduta de nossos negócios ou profissão. Seremos melhores em qualquer trabalho que jamais fomos antes, porque nossa influência espiritual é o que realiza. Não há possibilidade de orar com sucesso, até pedirmos que a vontade divina seja feita em nós e através de nós, e que tenhamos a sabedoria de perceber essa vontade e segui-la. Então, ele realiza o que nos é dado a fazer, o que é designado para nós. Então, ele aperfeiçoa o que nos diz respeito. Final do capítulo 1.